Glória a Deus, é com muito louvor, com muita unção, com muita graça. Deus tem feito grandes coisas por nós. Nós estamos muito felizes, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos começar com o testemunho logo. Pastor Alexandre está por aí? Alexandre, se você vai contar o testemunho, vocês vão ver o que Deus faz, né? Deus realiza, como Deus nos protege. Nós temos ações de graça, né? Olha Deus, o senhor sabe quanto que Deus fez essa semana aí. Bom dia, amados. Graça e paz. Glória a Deus. Estamos felizes porque aos domingos nós temos tido o hábito de orar para que o Senhor nos guarde, nos livre de todo homem, jovem, criança, mulher, de Belial, né? E nós temos orado para que o Senhor nos guarde. Na quinta-feira, dia 24, eu saí para trabalhar e nós tínhamos que trabalhar um pouco mais cedo, então 7 horas eu já estava aqui no caminho. Então a rua estava bem vazia, bem deserta, tudo fechado. E eu saí de casa ali de frente onde o prédio da Alessandra morava. Eu vinha e aqui do outro lado da rua tinha um rapaz de bicicleta. O rapaz tentava atravessar a rua e não conseguia. Eu achei aquele estranho, falei, Senhor, me guarda. E vim pedindo a sua proteção, vim andando devagar. E ele tentando atravessar a rua, mais ou menos ali perto daquele ducandário ali, tentava atravessar a rua de bicicleta e não conseguia. De repente ele vê que um rapaz na mesma calçada do que ele, ali passou do ponto de ônibus, aí ele viu o rapaz, até então ele não tinha visto, só tinha até então, creio eu, somente me visto. E aí esse rapaz vinha e saiu de trás daquele ponto de ônibus. Quando saiu, o rapaz viu. Quando ele viu, ele desistiu de atravessar e botou a bicicleta para a calçada. Ali eu falei, Senhor, tem misericórdia. Na mesma hora eu percebi que ia ter alguma coisa realmente. E aí ele parou a bicicleta atravessada, o rapaz ficou assim assustado. Ele calmamente tirou uma pistola da cintura e rendeu o rapaz que estava daquele lado. E eu estava exatamente passando em frente a Domício da Gama. O que eu fiz? Entrei para Domício da Gama para poder vir aqui para o metrô, né? Quer dizer, tive que dar a volta. Mas o livramento que o Senhor nos deu. Né? Porque falei, Senhor, tem misericórdia desse rapaz. Porque certamente ele já botou a pistola, já tirou, já começou a assaltar. Mas o foco dele, o alvo dele, eu creio que era eu realmente. Porque até então eu não tinha visto esse rapaz. Mas o Senhor, com misericórdia, me deu o livramento. Lógico, não fica feliz porque o rapaz foi realmente assaltado. Mas, eu digo assim, um livramento que o Senhor nos dá. O Senhor tem nos guardado, nos dado proteção. E a gente sempre tem que agradecer. Porque 7 horas da manhã, dia 24, era fácil talvez ele atravessar, se a gente pensar no natural, porque eram poucos carros. Mas o intervalo dos carros e do ônibus foi o suficiente para ele não conseguir atravessar e vir até aqui. Então eu agradeço a Deus pelo livramento. E quando nós oramos aqui, a gente sempre costuma falar isso. Eu, pastor, a gente já estava pensando. Às vezes a pessoa não tem entendimento. Nos livros da criança, do homem, do jovem, da mulher de Belial. Quando nós estivermos orando, querido, tome posse e entenda que o Senhor está te livrando mesmo. Porque esse livramento não é somente para nós. É para nós, para a nossa família, é para a nossa casa, amém? Então eu agradeço a Deus pelo livramento e pela misericórdia que o Senhor teve de me dar esse resguardo, essa guarda, os anjos certamente me guardar naquele momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que tem uma parede que foi abençoado, você se sente abençoado aí, foi. Glória a Deus, glória a Deus. Estou dando uma salva para Jesus pela vida de vocês. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois nós vamos dar os anúncios depois. Mas vamos ver a palavra do Senhor em Gênesis 37, onde nós vamos falar sobre Deus não deixará seus sonhos serem frustrados. Deus não permitirá que os sonhos sejam frustrados. Amém? Quem tem sonho aí, amém? Amém. Eles não serão frustrados. Amém? Amém. Deus não permitirá. Diga para o seu irmão, Deus não permitirá. Glória a Deus. Eu vou ler só os primeiros versículos. Nós vamos estar falando alguns capítulos
da palavra de Deus. E nós vamos até o capítulo 41. Amém. Então, vai ser capaz de tudo isso, né? Nós vamos aprender algumas coisas discorrendo a palavra de Deus. Mas a gente vai ler aqui os primeiros versículos para que o irmão possa ter entendimento. Gênesis 37, no versículo 1. Os irmãos acharam? Digam amém. 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 Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Amém? Amém. Aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelos livramentos. Te agradecemos porque tu és real. Nosso Deus vivo está. Aleluia. Tu nos guardas, Senhor. E nós estamos nesta manhã aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra, para, Senhor, termos estratégia e aplicarmos ela em nossas vidas. Porque o grande propósito é estarmos unidos, Senhor, em comunhão, mas, Senhor, vermos o efeito dessa palavra no nosso dia a dia. Então, Senhor, abra nossa mente agora. Senhor, trabalha nessa terra do nosso coração, e que ela possa estar, Senhor, ajustada e preparada para receber a boa semente, que é a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Deus acompanha, diga amém. Essa passagem começa a dizer e falar a respeito da história de Jacó. E para falar da história de Jacó, ele vai relatar sobre esse filho tão amado, que vocês certamente conhecem. E hoje nós queremos, eu vou ter como título dessa mensagem, já que tem outras pessoas assistindo o nosso culto, para entenderem, Deus não permitirá que seus sonhos sejam frustrados. E na história de Jacó, a palavra de Deus diz que ele, nos textos anteriores, e no versículo, eu gostaria que você estivesse acompanhando alguns textos, e no versículo seguinte, ele vai dizer: tendo José 17 anos, no versículo 2, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ele vai falar dessas duas senhoras que se tornam serva. Uma é serva de Raquel, a mulher amada, né? A mulher que Jacó amou, mas através de um engano, ele teve a primeira esposa, Lia. E essa história de Jacó na sua vida conjugal. Mas por falta de filhos e por costume da época, as mulheres davam suas servas para que ele pudesse gerar filhos. E ele fala aqui de Bila e Zilpa, que deram filhos a Jacó também. Mas a palavra de Deus diz que Jacó ele ama, por amar mais Raquel, o filho de Raquel é um filho muito querido. José está aqui, né? Um dos seus filhos mais novos, depois vai ter Benjamin, e a palavra do Senhor diz que esse jovem chamado José, ele vai ter um momento, né, de preocupação, mas também um momento de sonhar. E ele vai ter um sonho, um desejo que é colocado no coração dele, o sonho de Deus no coração dele. E nesse sonho ele observa alguns fatos interessantes, e ele vai relatar esse sonho dele para os seus irmãos, que são os filhos de Zilpa, filho de Bila. E ele coloca aqui, eu gostaria que você lesse no versículo 6: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atavam os peixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Ele conta um sonho a respeito de uma posição que ele vai ter, de algo que é bênção na vida dele. E ele fala isso para esses irmãos, não irmãos diretos, mas por parte de mãe. Ele vai, parte de pai, desculpe. Eles vão ali ouvir esse sonho, mas eles não vão gostar desse sonho, porque esse sonho parece que é um sonho de submissão, é um sonho de alguém que vai ter uma posição mais elevada. Mas ele agora, por ter um outro sonho, ele conta também o sonho. E aí ele fala que agora ele vê o sol e a lua, no versículo 9, ele teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol, a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Agora está dizendo que toda a sua família, Deus vai fazer algo tão tremendo, que eles vão se inclinar diante dele.
aquilo, a palavra de Deus diz que aquilo não vai cair bem ao coração dos seus irmãos. E vai haver um sentimento que começa a crescer no coração deles. E a Bíblia diz lá no versículo 11 que é os ciúmes. Eles começam a ter ciúmes. Só para vocês, nós não vamos ler o livro todo, nós vamos falando. E o versículo 11 vai dizer que esses irmãos têm ciúmes. Claro que nós aprendemos, nós temos falado, é bom contar um testemunho, é bom contar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez na sua vida, porque isso testifica. O Adriano contou um testemunho para nós diretamente, a respeito sobre algo que nós falamos aqui no altar. Quando a Madalena, o nome eu sempre fico com dúvida, a Madalena passou aquela situação, nós falamos hoje do discipulado, e nós demos aquela estratégia de passar o óleo, e ela recebeu o livramento, Deus deu a bênção a ela sobre aquela situação. E o Adriano, observando isso, ele também contou como Deus deu uma estratégia a ele de oração. Não precisamos referir tudo, mas ele contou, e através do testemunho, aquilo despertou nele, e ele usou essa arma de guerra da oração, ele viu o resultado do seu trabalho. Ele se alegrou muito, ele ficou admirado como Deus agiu tão rápido, né? Sobre aquela situação espiritual, mas maior o Deus que está no Adriano, do que sobre aquela situação. E lá nós alegramos, por isso que é bom contar o testemunho após ele ter os seus resultados. Mas aqui não havia tido resultado ainda. Aqui era um sonho. Mas José contou aos seus irmãos, isso trouxe uma certa chateação, e eles tiveram a intenção de destruir o sonho. O objetivo era, vamos destruir esse sonho, esse desejo, essa alegria. Às vezes quando você sonha, você tem um projeto, você tem uma alegria no coração, né? O sonho não traz uma alegria, você traz aquela expectativa. Certamente José tinha esse sonho e uma grande alegria, porque Deus ia fazer grandes coisas, ele via, Deus vai fazer grandes coisas. Mas em contrapartida, há um propósito de paralisar o sonho dele. E a gente observa isso nos dias de hoje, quando nós começamos a buscar a Deus, e Deus começa a confirmar os nossos sonhos, aquilo que você tem feito como projeto, há um levante, há as dificuldades. Nós estamos vendo, e a gente vai fazer essa propaganda, vamos fazer direto aqui, mas esse filme que está se passando agora, né? Filme de oração, a gente observou um detalhe, isso não vou contar não, tá, irmãos? Mas a gente observa um detalhe desse filme, é que assim que a pessoa começou a orar, a luta veio logo na hora. E às vezes quando você está com o seu sonho, há um levante. Às vezes você está fazendo projetos, há logo um levante para te paralisar, para trazer desânimo, para dizer que não vai acontecer, para você não acreditar que Deus está contigo. E a palavra de Deus diz que agora ele é orientado pelo seu pai, voltando ao texto, ele é orientado pelo seu pai, ele pede para que vejam onde estão os seus irmãos. E a palavra de Deus nos mostra que ele vai a esse local onde seus irmãos estão, e chegando naquele local, eles não estão lá em Siquém, ele vai para Dotã, e lá encontra os seus irmãos. E a palavra do Senhor nos explica que, nesse momento, eles planejaram uma situação contra José. Porque para tentar destruir o sonho, tem que haver um planejamento, tem que haver uma intenção maligna. Quando alguém quer fazer algo contra nós, não pensa que ele fez sem propósito, sem pensar. Por isso que essas áreas de projeto e sonho se tornam uma área de guerra, se torna uma área de dificuldades, porque aquilo que está tentando nos impedir já tem um levante, já tem todo preparado para atrapalhar a tua alegria, para atrapalhar aquilo que você projetou. Então vai haver todo um projeto, um planejamento. E eles começam a fazer, os seus irmãos começam a fazer um planejamento para destruir aquele sonhador. E a palavra de Deus diz que eles pensaram matar, tira lá o versículo 19, diz, leia o versículo 19, capítulo 37 de Gênesis, diz lá, vem lá o tal sonhador. E no versículo 21 diz, o irmão vai falar, o Rubens, vai falar para não tirar a vida dele, mas o objetivo deles era matá-lo. Conspiravam, versículo 18 diz, conspiravam contra ele para o matar, queriam matar. O objetivo do inimigo é tentar matar sonhos, tirar a alegria.
projetos que nós temos de Deus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Eu estava lembrando, essa semana, nós tivemos a perda do nosso amado irmão Henrique, e lá eu estava lembrando que como Deus é bom. Eu falo, sou eu, além de cuidar da nossa salvação, se preocupar com o nosso amanhã, a nossa eternidade, ele se preocupa com o durante, que é entre o nascer e o morrer. Entre o nascer e o morrer, Deus está preocupado com a nossa vida. Por isso ele diz que ele veio nos dar vida e vida abundante. Diga para o teu irmão, Deus veio para te dar vida abundante, irmão. Deus veio te dar vida abundante. A palavra de Deus diz que está dando uma ideia de matar o irmão, mas Rubem, ele vai falar, não, coloca ele na cisterna, porque Rubem, ele queria colocar nessa situação e tirar e salvar o seu irmão. Mas nesse interim eles aceitaram a ideia. Mas estava passando ali ismaelitas. A palavra de Deus diz, passando no versículo 25, passando uma caravana de ismaelitas ali. E eles resolveram vender o seu irmão. E eles venderam o seu irmão. O irmão foi embora. Não mataram, mas tiraram o irmão daquele projeto de sonho. Porque o que o irmão dele ia ver? Ia ver os seus outros irmãos, José ia ver os seus irmãos se dobrar diante dele. Alguma coisa estava projetada de Deus na vida de José, em que os seus irmãos ficam submissos a isso. E ele fala, se nós tirarmos ele daqui, isso não vai acontecer. E a palavra do Senhor diz que eles conseguiram esse intento, vender o seu irmão. Rubem, quando chega, não vê seu irmão ali, fica preocupado. E eles fazem toda agora uma armação de mentira, para tentar tirar a alegria agora do seu pai. Porque eles tinham que dar uma desculpa. E eles pegaram um animal, mataram, pegaram o seu sangue, botaram esse sangue nas vestes de José e falaram que José estava morto. Por isso essa história, a palavra de Deus começa dizendo, a história de Jacó. Nós contamos nesse texto uma história de José. Mas na verdade, a realidade é a história do que vai acontecer com a vida de Jacó. A alegria daquele homem se perde, porque o seu filho querido, o filho que ele sabia que colocou uma túnica sobre ele, sabia que Deus tinha um projeto na vida daquele garoto, o seu garoto agora estava morto. Então é assim que, às vezes, nós nos sentimos. Eu fiquei pedindo a Deus uma palavra, e Deus me deu essa palavra nesta manhã que Deus deu a palavra, e aí o Senhor me trouxe o direcionamento seguinte: quantos de nós, às vezes, estamos com sonhos, e sonhos não foram realizados ainda esse ano? E aí, objetivos e projetos, muitos nós conquistamos alguns projetos, algumas realizações foram feitas, mas há pessoas que ainda não viram algumas coisas que gostariam que tivesse acontecido e não aconteceram. E Deus mandou, através dessa palavra, lhe avisar que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, porque José, se pensava que a pessoa, tudo acabou, porque eu dei a túnica, eu sabia que Deus, porque a palavra do Senhor diz que Jacó, ele estava observando tudo isso, e colocou sobre o seu filho uma capa sobre ele, uma túnica sobre ele, que representava com mangas compridas, está lá de mangas compridas. E a palavra de Deus diz agora, esse menino morre. E toda aquela situação agora é aquilo assim, agora eu quero ver como vai acontecer. Os irmãos dele sabiam que ele não tinha morrido, ele tinha sido vendido, mas eles podiam dizer um para o outro, agora eu quero ver como esse sonhador vai ter seus sonhos realizados. E não é isso que talvez está acontecendo no teu coração, é isso que Deus manda lhe falar nessa manhã, não é isso que está acontecendo no nosso coração, porque alguns sonhos não foram realizados, foram interrompidos, e você está vendo o ano acabar, e estão dizendo assim, agora eu quero ver os teus sonhos serem realizados. É tipo uma afronta. Deus está mandando dizer que algumas pessoas estão se sentindo afrontadas. Você estava esperando, era uma palavra hoje, porque é final de ano, e aí você fala, não, o pastor vai falar de Jesus, que Jesus nasceu, não, Jesus já nasceu, ele nasceu, já morreu, já viveu e está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero dizer, Jesus está preocupado com você. Aleluia. O nosso Deus é assim, cada manhã Ele sabe como está o céu da manhã. Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe, às vezes você está vibrando, mas lá dentro do teu coração vai dizendo assim, está faltando sonho, arrancaram o meu sonho. Estou pensando que já estou morto, mas eu não estou morto, mas eu não tenho mais condição de estar naquele lugar.
Eu não tenho mais condição de ver aquela solução, porque me tiraram, me arrancaram, me tiraram as possibilidades. José pensava isso agora, sim. Mas a palavra de Deus diz que José não deixou de ter comunhão com Deus. Eu quero dizer a você, sabe o que Deus mandou te falar nessa manhã? Não pare de ter comunhão comigo. Não perca a comunhão. Não perca o contato. Amém, Jesus. Pode ser que todo mundo, até o mundo espiritual, vai dizer assim: agora eu quero ver sonhador. Quero ver sonhador. Você pensa que José estava alegre quando seus irmãos jogaram ele na cisterna? Você pensa que José saiu sorrindo quando eles venderam para os ismaelitas? Esse garoto deve ter chorado, esse garoto deve ter feito muitas coisas dizendo aos seus irmãos, falando a covardia, porque é assim que a gente se sente quando alguém faz uma covardia com a gente, não é? A gente fala, covardia. Mas ele não perdeu o contato com Jesus, com Deus eterno, falando melhor aqui nesse tempo. E a palavra do Senhor diz que ele vai e Jacó rasga as suas vestes, versículo 34. Jacó diz: não há mais jeito, meu filho está morto. Foi isso que falaram para ele. Ele chorou, mas a palavra do Senhor diz que os midianitas vêm de José para o Egito e para Potifar. Pula para o versículo 39, aquele capítulo 39 de Gênesis, aqueles que estão acompanhando com a Bíblia. No capítulo 39, vai dizer que José está lá com Potifar, levado lá, e Potifar, oficial do faraó, comandante, versículo 1, os comandantes da guarda egípcio, comprou dos ismaelita que o tinha levado para lá. Amados, eu começo a ver o seguinte: mesmo diante de uma luta, mesmo diante de você não está entendendo nada, como Deus está na direção, fique despreocupado, porque até aquilo que parece uma loucura, Deus está trazendo a bênção para você. Amém. Porque esse garoto agora, esse jovem, está sendo levado para a casa de Potifar. Ele era um garoto que estava na sua casa. Ele tinha liberdade de ir e vir, fazia o serviço para o seu pai, mas fazia por amor, fazia por carinho, fazia por dedicação, fazia porque amava a família. Agora está ali para trabalhar. Os seus direitos não são tão iguais. Pode ser que ele tenha alguns direitos que eu desconheça, né? Não vou dizer que ele não tinha direito nenhum. Ele tinha alguns direitos, mas não era igual da família, não era igual em casa. A hora que ele quisesse comer, a hora que ele quisesse deitar, a hora que quisesse ver os animais, falava com o pai, conversava. Aqui a palavra de Deus diz que ele é levado para a casa de Potifar e começa a servir a esse Potifar. Mas como ele tinha comunhão com Deus, quando você tem comunhão com Deus vai te fará prosperar em todos os lugares. Mesmo diante da dificuldade. Eu quero que você profetize em nome de Jesus. Pastor, eu sou obrigado a profetizar? Não. Mas se você profetizar é bom. Você diga para você ou para o seu irmão: Deus te fará prosperar em todos os lugares. Mesmo se você tiver dificuldade, Deus te fará prosperar. Então esse homem, porque tem a comunhão com Deus, você não pode perder o contato. Há uma música na harpa, muito antiga, diz assim: guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. A música também são bonitinhas, né? Mas fala sobre contato, então você não pode perder o contato. Sabe por quê? Porque o teu coração perdeu esperança. Você é servo de Deus, você tem experiência com o Senhor, você é um homem temente a Deus, você é uma mulher temente ao Senhor, mas você está passando por uma desesperança em alguma área. É isso que Deus mandou falar para mim e para você. Aleluia. Há uma área que Deus está dizendo: eu vou cuidar dessa área. Eu estou olhando o teu coração, assim como eu olhei o coração de José. Mas ele manteve o contato. Não deixa o inimigo quebrar o contato. Ele tinha tudo para quebrar o contato com Deus. Ele podia reclamar de Deus. Ele fala: Deus, eterno, o que é isso? Eu sonho
E agora nunca mais vou ver minha família. Você pensa que ele achava que ia ver a família novamente? Numa situação no passado, onde ele é vendido, onde os direitos dele são diminuídos. Ele sabia que não teria mais nenhuma possibilidade. Mas ele, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. O Senhor o abençoou. O Senhor fez ele prosperar. Está aqui nos versículos 3 e 4. O Senhor fez ele prosperar. E ele começa a ter o carisma. Porque carisma espiritual torna-se um carisma humano. Potifar começa a se agradar dele. E tira ele de uma posição e coloca uma posição melhor dentro da casa. Ele se torna mordomo dentro da casa. Começa a ter mais direitos. E cuida de toda a casa daquele senhor. E as coisas aí, a palavra diz que tudo dentro daquela casa começa a prosperar. Amado, ele estava sob problema. Quero que você entenda o que eu estou querendo te passar. José não estava totalmente feliz. Não pense que por isso José estava numa alegria. O sonho dele tinha sido cortados. Diretamente tinham sido eliminados. Mas, mesmo assim, o Senhor ia abençoando ele e aqueles que estavam ao seu redor. Eu preciso ter um detalhe de Deus na hora da minha luta. Você precisa, Deus sempre te dará uma maneira de saber que Ele está contigo. Ele vai, mesmo diante do seu problema, mesmo diante da sua dificuldade, Ele vai mostrando detalhes. Ele diz, eu estou com você. Eu vou dando soluções, vai trazendo carisma. As coisas você fala, de repente um homem lá no mundo, uma pessoa que nem tem Deus, ele olha para você e se agrada do seu trabalho, se agrada do seu jeito e vai abrindo as portas e Deus está preparando o caminho para a tua vitória. A palavra de Deus diz que esse homem coloca ele como mordomo. Mas como o inimigo é sujo, como nós estamos no tempo hoje, nós estamos em 2015, nós já podemos falar e colocar isso na nossa situação. Como o inimigo é sujo, e o inimigo age aqui também. Ele usa uma pessoa para tentar destruir. Ele quer quebrar contato. Por isso ele não quer que o povo de Deus, passando problema, busque o Senhor. Se você está passando luta, mesmo diante das vitórias, mas você sabia que quando nós temos uma luta, parece que ela pesa mais do que a vitória? A gente não consegue, às vezes, olhar as nossas bênçãos. A gente olha o ponto crucial. A gente olha o ponto da dificuldade. Ah, que bênção, eu estou feliz, mas tem uma situação. Ah, mas olha, é tão bom, eu comprei, eu fui ao shopping, comi rabanada com queijo. E aí, foi, tal, e pá, mas tem uma situação. Sempre vai falar aquele ponto. Não podia esquecer, não, uma situação só. Tem 10 boas, mas tem uma situação. Então o inimigo vai pegar esse propósito para que a pessoa não busque a Deus, não fale com Deus, perca a sua alegria de falar com Deus, dentro dessa situação. Mas José não deixou. Ele mesmo sabendo que não poderia mais ver seu pai, ele mesmo sabendo que não viria mais seus irmãos, mas ele continuou buscando a Deus. Aquela não era a família de José, aquela era o senhor dele, que dava alguns direitos a ele. Agora ele podia comer até melhor, ele podia usar a casa de uma maneira que outros não usavam, mas ali não era a alegria dele, ali não era o sonho dele. E a palavra de Deus diz que acha-se graça, vou te falar, acha graça e coloca ele como mordomo, mas o inimigo quer atrapalhar os projetos de Deus. Você tem que observar isso. O inimigo quer colocar na tua cabeça que não valeu a pena você servir esse Deus esse ano. Deus está mandando falar isso hoje para a igreja. O inimigo está tentando colocar na cabeça do meu povo que não valeu a pena. Mas Deus está dizendo, valeu a pena sim. Eu estive com vocês o tempo todo. E não vou abandonar. Não importa a situação. Eu não sou Deus só dos momentos bons. Eu não sou só Deus dos montes. Eu sou Deus dos vales. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor está comigo. A palavra de Deus diz que agora o inimigo se levanta. Mas ele se levanta com estratégia. Numa guerra há estratégia. Não pensa que o inimigo vai se levantar contra você sem estratégia. Ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe aonde pode tentar te atingir. Mas tem que atingir com uma coisa boa. Tem que atingir uma coisa
que enche os seus olhos, para que você não rejeite. Pelo menos é assim que ele vai fazer. E a palavra de Deus diz que agora a mulher de Potifar começa a olhar aquele jovem e falar, e a palavra de Deus diz que esse jovem é bem aparentado, devia ter um corpo bonito, que a Bíblia fala assim, não o pastor Pedro não. E ela começa a reparar, porque ele diz assim, está lá no versículo, para quem quer saber, que o pastor está falando aqui por falar, lá no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 6, diz, José era formoso de porte. Sabe o que era formoso de porte? É não ter essa barriguinha que o pastor Pedro tem aqui, não. O cara era sarado. O cara devia ter músculos. Era formoso de porte. Ele não andava assim, não, ó. Ele devia andar assim. Ele é formoso de porte, tinha uma postura bonita. E a palavra de Deus diz, e também de boa aparência. De repente ele botava um grampinho na cabeça assim, nesse cabelo grande. Vinha com um brinco na orelha. Cadê ele? Apesar que os homens usam, né? Não tem nada contra não. A Bíblia diz que o homem era bem forte. E a mulher do Potifar olhou para ele, mas só que quem estava por trás era o diabo. Mas o diabo sabia, Satanás sabia como trabalhar para que sonhos não fossem realizados. Porque Jacó pensava que estava morto, mas Satanás sabia que estava vivo. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes pessoas possam olhar para você, já perdeu, mas você está dizendo aí no teu coração, não perdi ainda. Ainda estou vivo, há esperança. Enquanto eu tiver esse coração batendo, há esperança para mim. Amém ou não amém? Amém. A esperança, irmão. Esse que é Deus. A palavra do Senhor diz que ela começa a assinar-se. E ele vai recusas. Meu amado, não foi a primeira vez. Algumas pessoas pensam que foi a primeira vez. Na primeira, já estão correndo. Não. Ela foi jogando charme. De repente ela falou, oi José. Ele sentiu que esse oi José não foi igual. Ele falou, esse oi José não foi bom, não. Ele falou, Senhor, tu está vendo. Tu está vendo, Jesus. Se fosse o tempo dos dois, eterno, tu está vendo o que está acontecendo. Ele começou a olhar mais. E está lá cuidando das coisas, ó, pega esse jarro aí, bota para cá, vou falar. Daqui a pouco ela vem, ela passando toda. A Bíblia diz que ela vai se insinuando, irmão. Você tem que pensar o que aconteceu. E ela vai se insinuando para ele, ela vai se jogando para ele. E a palavra de Deus diz que aconteceu que a mulher, o seu Senhor, pôs nos olhos José e disse, deita comigo. E aí ela foi logo pro finalmente. É aquela que não tem baba na língua, né? Aí diz, deita comigo aí. A cama está ali, o lençol está ali, eu estou aqui, vamos embora. Essa é a linguagem de hoje. Mudou alguma coisa, irmãos? Não. Essa era a estratégia para José. O inimigo falou, nós precisamos estragar José de alguma maneira. Porque se ele tiver com essa comunhão com Deus, Deus vai trazer a realidade do sonho dele. Mesmo as pessoas pensando que eles estejam mortas. Mesmo os irmãos dizendo que ele não vai voltar mais. Não vai ter mais jeito para José. Ele não vai aguentar o trabalho forçado, vai morrer. Mas José estava ali, confiando em Deus. Ele disse no seu coração, eu não vou fazer isso. Mas a mulher, ela forçou tanta barra, que a palavra de Deus diz aqui, no versículo 10, falando ela a José todos os dias, olha só, todos os dias, a mulher estava com a pomba branca de boa aí. Eu não posso falar tudo porque eu não quero. Então ela estava com aquela situação que quer destruir as famílias, estava com aquela possessão, né? Aquela possessão que entra na família e tenta destruir. Age no homem e age na mulher. E essa mulher estava com essa ação nela. E a palavra de Deus diz todo dia. Eu acho que ela esperava só a hora de Potifar sair para começar a brincadeira.
Porque todo dia, não era na frente do marido. Todo dia. E aí, não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Agora é a oportunidade. Sabe onde o inimigo tenta pegar a gente? É quando ninguém está vendo. Presta atenção. Quando ninguém está vendo é que ele tenta destruir a gente. Porque é nessa hora que a gente vai reclamar. É nessa hora que a gente vai falar mal de Deus. É nessa hora que vai falar, poxa, eu não acredito mais. Você está entendendo o que eu quero passar hoje? Não fica preso aqui nessa. Isso aqui é um fato de José. Não é isso que você está passando. Não é isso que a gente às vezes passa. Às vezes a gente está numa situação, e aí quando não tem ninguém, não tem um discipulador do lado, não tem pastor do lado, não tem amigos do mundo do lado, aí você está sozinho, aí é a oportunidade para ver se aquela pessoa começa a reclamar, para desanimar, para não ter contato hoje com o Espírito Santo, para que a obra de Deus não seja fechada em bênção, para que a palavra de Deus não se cumpra, que diz assim: aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele não quer que se complete, mas vai se completar, amém, irmãos? A palavra de Deus diz que ele, nessa hora, a situação fica tão difícil, que a palavra de Deus diz aqui, então ela pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ela já agarrou ele, já não estava mais falando, não estava insinuando, ela chegou perto dele, não tinha ninguém, porque se ela chega perto com alguém presente, alguém testemunharia. Não, Potifar, eu vi na hora que ela segurou ele aí, mas não tinha ninguém. Então ela chegou perto, agarrou as vestes dele e disse, tipo assim, vem deitar comigo. Estava no perigo ela. Estava na pior situação agora. O nível espiritual da maldade dela estava a flor da pele. Mas eu estou falando isso não é para você só rir, não é para você rir, não. É para você entender o nível de ataque. Para você entender que na hora que ela veio, ela já estava no total. Ela já não pensou mais em nada. Ela diz, agora eu vou agarrar ele, vou tirar a roupa dele, ele vai ter que deitar comigo de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus diz que nesse momento ele saiu e fugiu da situação. As roupas ficaram, mas ele fugiu da situação. Porque, sabe, amados, nós temos que entender uma coisa: se Deus tem um projeto para nós, tem momento que a gente vai ter que fugir da situação. Tem momento que a gente não pode enfrentar cara a cara, não. Para que você possa aguentar, você tem que fugir da situação do perigo e correr para a presença de Deus. Não fica achando que você pode muita coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que ele agora é prejudicado mais uma vez. Ele já estava começando a ascender. Preste atenção que o pastor está passando para vocês. Ele estava começando a ascender na vida. Ele estava como escravo, fora da casa, agora com uma vida um pouco melhor, e começa a crescer, e aí derrubam ele. E não é assim, às vezes a gente se sente, quando a gente começa a melhorar, quando a gente começa a ver alguma coisa, bota o pé na frente da gente e a gente diz, caramba, estava melhorando, a coisa estava acontecendo, e piorou na vida dele. Sabe por quê? Porque agora ele vai lá para masmorra. A palavra de Deus diz que ele vai ser preso, ele vai para a cadeia, e perde todos os seus direitos, novamente. E lá na cadeia, aí você fala, agora ele reclama de Deus, não busca mais a Deus. Não, ao contrário, ele continua buscando a Deus. É que essa música, eu não falei o tema da pregação para esse ano, mas é que essa música, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Esse jovem, ele continua orando, ele continua buscando, já jovem, saindo já dando para a fase adulta. Ele continua orando, a palavra de Deus diz que Deus começa a abençoar ele dentro da cadeia. Se você tem a bênção de Deus, eu vou te falar algo para você guardar no seu coração. Deus vai te abençoar em todo lugar, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo no aperto, porque isso é passageiro. Deus mandou ele falar, isso é passageiro. Confia no Senhor. Você não pode mais ficar se alimentando do que o mundo fala ou do que às vezes a nossa mente joga para nós acreditarmos. E acreditar
acreditarmos que dentro da nossa área não há possibilidade de solução. Dentro daquilo que nós estamos passando, você está vendo tantas coisas acontecendo, você diz, mas para mim não há solução. Não, para você há solução sim. Amém. Você só precisa manter o contato com o Senhor. Amém. Os seus sonhos não serão frustrados. Diga, os meus sonhos não serão frustrados. A palavra de Deus diz que agora ele lá nesse lugar há um carisma de Deus e há um carisma humano, e o chefe ali começa a ajudá-lo ali no carcereiro. Ele começa a ter ali uma vida mais facilitada, mais digna, mesmo no lugar difícil ali. E acontece o fato. Aí olha como Deus trabalha. Nós temos que continuar a palavra. Olha como Deus trabalha. Deus vai preparando tudo. Às vezes você está vendo a dificuldade, o inimigo está tentando te derrubar, mas Deus vai te levantando, vai te ajudando e vai acertando. E vai te dando direcionamento. A palavra de Deus diz que agora chega lá na cadeia 2 homens. Vamos nessa passagem. Vai chegar 2 pessoas. Está aqui na passagem do versículo 2, capítulo 40. Dignou-se Faraó com os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-lo na casa do comandante, na guarda, no cárcere onde José estava preso. Ele podia ser preso em vários lugares. Mas sabe onde ele botou aquelas pessoas? Lá perto de José. Teve uma vez, deixa eu contar esse testemunho para vocês. Vou contar só esse detalhe, mas a minha esposa que participou comigo sabe tudo. Eu, uma vez que eu estava nessas lutas que eu passei, o Senhor disse assim para mim: entrou uma pessoa dentro da minha loja, aqui na Matoso, no Rio de Janeiro, aquele momento mais difícil que eu passei. Entrou uma pessoa na minha loja e o Espírito Santo falou assim: através dessa pessoa é que eu vou te abençoar. Você imagina isso? Uma pessoa entra na tua loja como cliente, eu não a conheço, e Deus diz: através dela eu vou te abençoar. E eu guardei aquilo. E foi através dessa pessoa que eu consegui sair daquela loja, aonde eu fiquei sem conseguir pagar durante quase, porque o dinheiro não entrava, o pagamento de chefes era 10 centavos, ainda havia parceiros da área que botavam 5 centavos, e a gente não tinha condição de brigar com essas pessoas, e o nosso recurso diminuindo, eu fiquei quase 1 ano sem pagar o aluguel, com dívidas, e precisei sair dali. E sabe quem arranjou o lugar para mim? Aquela pessoa que entrou na loja. Olha como Deus faz. Aleluia. Então a gente tem que entender que diante da dificuldade, você tem que acreditar e confiar no que Deus colocou no seu coração. Amém. Porque você é servo de Deus. Deus está dizendo: eu vou te dar a resposta. Deus vai te dar o direcionamento. Você tem que crer no que Deus está falando com você. E a palavra de Deus diz que esse homem agora está ali, entra 2 lados de Faraó. E a palavra de Deus diz que era um é copeiro e é padeiro. Eles têm sonhos. E os sonhos deles, eles contam para José. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 9. Vamos ler agora. Vamos ler esse pedacinho. Versículo 9 do capítulo 40 diz: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Olha que unção, né? Olha, diante da doideira que ele estava passando, do momento difícil que ele estava passando, Deus era com ele. Meu irmão, não é a luta que te tira da presença de Deus. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a dor, a fartura, os anjos, os demônios. Ninguém poderá nos separar do amor de Jesus. Amém? E aí ele começa a falar.
E diz assim: então disse José, no versículo 3 agora: dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que te sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. É o que eu estava falando: eu estou aqui, essa situação não é real, mas diante dessa verdade que eu estou te passando de Deus, diante dessa palavra profética, dessa revelação que eu estou te dando, você lembra de mim, faça esse favor, para que eu possa sair desse lugar. E a palavra de Deus disse agora que o padeiro também vai contar um sonho. E aí ele diz assim no versículo 16: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha que situação. José contando a história a esses 2 homens, só que o fato é acontecer 3 dias depois. Esse padeiro, ele fala assim: tomara que essa palavra não tenha sido verdade. Mas para mostrar que Deus era com José, o que ele falou aconteceu. Não era o desejo de José isso. Eles sonharam. Então essa interpretação para você é culpado. É que dizer assim: ó, você foi culpado, você vai se achar culpado diante de Faraó, padeiro. O copeiro, ele está com dúvida, tipo assim, está com dúvida, mas daqui a 3 dias já vai saber: você é o culpado, vai tirar a tua cabeça fora, você vai voltar. E aconteceu. Meu amado, meus amados do Senhor, sabe o que eu aprendo aqui? É diante de toda essa situação que o homem de Deus passa, Deus responde a nossa oração. Deus é conosco. Nós podemos orar e ver a resposta de Deus. Não deixa o inimigo colocar na tua cabeça: você está passando essa derrota aí, você está passando essa situação, essa área nunca se resolve na tua vida, vai fechar 2016, mais uma vez, tu vai ficar pedindo a Deus, e não conseguiu, vai estar 2016 pedindo. Para de pedir. Deus não é contigo não, isso é mentira do diabo. Deus é contigo sim. Deus escuta a tua oração sim. Por isso ele te dá respostas, que às vezes não está nessa área, mas só para você saber: eu sou com você. Quando não tem visto a resposta de Deus? Quantos dos irmãos aqui, obrigado por ter levantado as mãos, mas quantas pessoas aqui têm visto a resposta de Deus, mas não têm visto nessa área que você tem pedido, na área do teu sonho? E a palavra do Senhor mostra que acontece esse fato, mas Faraó, vamos adiantar, já está. Nós vamos até o capítulo final, até só o capítulo 41. Então José vai interpretar o sonho de Faraó. Vamos ler essa parte. Passados 2 anos completos, olha só, meu amado, amados, sabe quanto tempo passou essa luta de alguém não ter lembrado de José, de ele ter falado algo interpretado e aconteceu, a resposta chegou, o copeiro estava lá, 2 anos ainda ele ficou na luta dele. Quanto tempo você está na sua luta? É aí que a gente faz a comparação. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 3 anos? 4 anos? 10 anos? De repente você está aqui, servindo a Deus, você está 10 anos e essa área não foi resolvida. Você está aqui há 1 ano dizendo: Senhor, eu tenho clamado, eu não vejo resposta. É por isso que a palavra de Deus vai mostrando a história desses homens,
estava com ele. Ele não tinha resposta do Senhor. Mas os 2 anos passaram. Há um tempo para todas as coisas, amém? Vai chegar o seu tempo. Diga para o seu irmão, vai chegar o teu momento. Vai chegar o teu momento. Fala 3 vezes para ele. Vai chegar o teu momento, irmão. Confia. A palavra de Deus diz que ele tem um sonho e ele não consegue dormir. Ele conta que 7 vacas formosas à vista, no versículo 2, 40 e 41, pastavam no carriçal. Depois subiu outras 7 vacas feias, à vista e magras. E a palavra do versículo 4 diz que as 7 formosas comiam, as 7 magras comiam as 7 vacas formosas. Ele não entendeu isso. Depois ele fez espigas mirradas, demorando as espigas grandes, lá no versículo 7. E aí o espírito dele se turbou. E ele pede para que esse sonho seja interpretado. Aí o copeiro lembra de José. Olha o que Deus precisou fazer. Às vezes, amados, eu aprendi uma coisa com a minha experiência. Tem situações na minha vida, situações na tua vida, que Deus responde assim em 48 horas, em 24 horas, em horas. A Michi teve uma resposta de Deus em horas. Não foi mesmo? Menos de 24 horas. Ela veio aqui orar com as irmãs, vocês viram com a Cristina, a pastora. Ela pediu oração. No outro dia, né, Michi? As dois pedidos dela foram respondidos. Em menos de 24 horas. Esse é sinal que os céus estão abertos nesse lugar, né? Vamos aproveitar isso aí, vamos continuar orando mais, né? Vamos orar mais. Mas tem situações que ela demora um pouco, porque Deus tem que trabalhar. Deus tem que agir muito. Deus vai trabalhar. Deus não vai mudar certas leis. Deus criou certas leis, irmãos. E Deus vai trabalhar nessas leis. Deus vai usar as coisas. O tempo. Deus trabalha no tempo. A Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Mas Deus não esqueceu de você. Então Deus tem que trabalhar no momento certo. Esses 2 anos passaram. E agora Deus coloca um sonho no coração e na mente de Faraó. Para ele ver uma coisa que vai acontecer. E aí a resposta vem. E é José que é chamado. Você conhece essa história? E José é chamado. E a palavra do Senhor diz que o copeiro lembra de José. E fala sobre o fato que aconteceu com ele aproximadamente há 2 anos atrás. Não está aqui na Bíblia, mas a gente sabe que foi esse tempo. E a palavra do Senhor diz que manda chamar ele. Ele diz assim: achava-se, versículo 12, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-nos os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e outro foi enforcado. Então mandou chamar José, e fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou a roupa e foi apresentar-se a Faraó. Ele disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Olha que temor que José tinha. José podia dizer: olha, vou fazer, vou acontecer, espera um pouquinho, vou fechar os olhos aqui. E Deus: não está em mim isso. Porque eu tenho que Deus, é Deus que age. E a gente tem que lembrar que os feitos da maravilhosa são do Senhor, amém? Por isso você tem que glorificar a Deus quando você recebe a tua bênção. Você tem que dizer: Senhor, muito obrigado, sim. Mesmo diante dos problemas, você tem que dizer: muito obrigado. Eu estou com um problema, mas tu está me dando vida para poder enfrentar isso. Tu está me dando força e disposição. Eu tenho que guardar. Agora a situação que o pastor Alexandre passou. Às vezes o inimigo é tão sujo, irmãos. Para um ele pode roubar e para outro ele pode machucar. Eu não sei, eu creio que o grande livramento que Deus deu ao pastor Alexandre é mais do que ele pensa. Amém. Eu creio nisso. Porque o inimigo é sujo. Por que os carros não pararam de... Porque, olha, irmãos, lá na Avenida Brasil, nós passamos uma área onde ficam os cracudos. E ali, porque ficavam os cracudos naquela área,
Eles colocaram cimento para que ele não ficasse naquela área da Avenida Brasil, porque eles atravessam, não importa a velocidade que veio o carro. Quem já passou por lá sabe que eu estou falando a verdade. Eles olham assim e vão, o carro que se quebre. Porque quando eles querem passar, eles passam, o carro vem a 80, vem a 100, vem a 60, vem ônibus, eles atravessam, em bando. Não é um. Por isso os carros ficam doidos ali. O que eles fizeram? Eles tiveram que colocar cimento para eles não ficarem ali. Então, como um rapaz que está com bicicleta não consegue atravessar uma rua dessa do Dr. Santamini, que a gente atravessa correndo, é porque o anjo segurou ele lá. Eu não sei o que o anjo fez ali no trânsito, porque Deus deu ordem ao anjo a respeito do pastor Alexandre e disse: meu servo vai estar em perigo, não pode ter intervalo de carro. Aí Deus liberou o trânsito. Aí todo mundo corre, vai tentando atravessar, e não vai. Irmão, Deus guardando o pastor Alexandre. Eu sei que, como ele falou muito bem, eu não queria que a outra pessoa fosse assaltada, mas Deus livrou o pastor Alexandre de coisa muito maior. Ele louva o Senhor por isso, pela sua vida, pastor Alexandre. Porque esse é o nosso Deus. Diante do problema, Deus está te guardando. Ninguém vai te tocar. E a tua bênção vai chegar. Esse homem estava preso, mas Deus disse: ninguém vai tocar nele. Potifar podia ter matado José, mas não matou. Mandou ele preso. E agora o faraó leva ele lá. E ele interpreta o sonho. E ele recebe uma bênção. Deus vai mudar a sorte. Aleluia. Sabe por quê? Deus não permitirá que seus sonhos sejam frustrados. Deus não permitiu que os sonhos de José ficassem frustrados. Foi Deus que falou. Quando Deus fala, ninguém vai impedir. Amém. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou com você, pastor, e se Jesus vier? Não se preocupa com a promessa, você já está na promessa. Tem vezes que você pensa: não, Jesus não vai voltar agora, porque eu tenho uma promessa aí. Não fica preocupado com isso não. Não, Jesus disse que vai me dar isso, não fica preocupado com isso não. Quando Jesus vier, você nem vai lembrar mais da promessa, você já está na promessa. Amém. Você está desfrutando de tudo. Mas enquanto isso não acontece, ou Jesus volta e nos leva para o céu, ele vai permitir, não vai permitir que o inimigo impeça a sua bênção. Aquilo você tem crido nele. E foi isso que aconteceu com José. E a palavra de Deus diz que José se torna o governador do Egito. Amém? É até aqui que eu gostaria de falar. E José, você conhece essa história, mesmo que eles estão nos ouvindo, conhece essa palavra. E José, porque confiado em Deus nos momentos mais difíceis, os sonhos, Deus foi colocando. Se você pensar naquele joguinho de quebra-cabeça, Deus foi montando o quebra-cabeça e a vitória de José chegou. Aleluia. Por que você está não acreditando? Por que está parando nessa área? Você diz: é impossibilidade. O Senhor mandou lhe falar: não há impossibilidade. Os seus sonhos não serão frustrados. Eu estou nesse negócio. Você não está confiando num Deus qualquer, não. Você está confiando no Senhor dos Exércitos, sobre Israel, sobre o seu povo. Amém? Se Deus fez na vida de um homem que creu no sonho que Deus deu a ele, e a gente vê aqui tudo que ele passou, Deus cumpriu. Deus cumprirá na minha vida, na sua vida, na sua vida e na minha vida. Amém. Deus cumprirá na nossa vida. Você crê nisso? Amém. Então, se você crê, fique em pé, que nós vamos orar. Você vai tomar posse. Você vai entender que tem coisas que são guerras mesmo. Tem coisas que são levantes para nos paralisar. Tentaram paralisar José de todas as maneiras, com todas as estratégias. Não conseguiu na área emocional, na área sexual, tentou mexer na área emocional dele, ficou preso. Aí fala assim: olha só, confio em Deus, estou aqui. Meus irmãos devem estar lá na boa, comendo churrasco de carneiro, e eu estou aqui preso. Eles fizeram maldade e eu estou aqui sofrendo. Não é assim que eles pensam? Eles estão lá no churrasco de carneiro, botando o hortelã em cima para comer. Porque carneiro com hortelã é muito bom. Botando aquela geleia de hortelã em cima.
vinho, e eu aqui. Ele não fazia isso. Ele ficava na comunhão com o Senhor, com Deus. Ele disse: Senhor, eu tive um sonho. Eu creio que não está aqui na Bíblia, mas eu acho que precisa trazer esperança a ele. Ele falou: Senhor, eu tenho uma esperança. O Senhor disse que eles vão se dobrar. Você vai colocar em posição de honra. Deus não te chamou para ser cauda. É aqui que eu entendo essa passagem. Deus te chamou para você ficar na tristeza. Isso que é cauda. Não é questão do meu irmão. Não é comparação com o meu irmão. Eu sou cabeça e meu irmão é cauda. Que isso? É isso. Não é assim. É em relação à situação. O inimigo vai me pensar que vai me colocar derrotado, no opróbrio, na vergonha. E Deus já colocou a pessoa do teu lado que vai te abençoar. Amém. Deus já colocou uma situação que a porta vai ser aberta. Amém. Deus já colocou um médico que vai trazer a solução. Amém. Deus vai usar alguém que vai te abençoar, meu irmão. Deus colocou, sabe quem? O copeiro. O copeiro, pastor, é o copeiro que esqueceu dele. Ele que seria a bênção de José. Uma das bênçãos foi o copeiro. O copeiro não está nem sabendo. O padeiro que estava. Mas o copeiro estava lá. Mas aí o Senhor fez assim, ó. Tu lembra, copeiro? Ô, como a gente já falou, cabeção. Esse entende aí. Bateu na cabeça dele e disse: ah, faraó, tem um hebreu. Essa resposta de Deus se torna governador. E o sonho de Deus aconteceu. Aí você conhece a passagem. E a história de Jacó é que Jacó veio com toda a família, pai. Através de José, ele queria abençoar toda a sua família. E a nação de Israel acontece. Meu irmão, através de você, mesmo nessa situação de luta, Deus vai abençoar você e toda a sua família. É você que Deus vai usar. Não fala do seu irmão, né? É na minha vida. É com a minha vida que Deus vai abençoar todas as áreas. Amém? Você quer isso? Vai tomar posse? Então vamos orar. Se você vai orar, abre a tua boca e ora também aí. Porque eu não sei o que você está precisando. Eu não sei a luta que você está. Mas Deus mandou dizer isso hoje, nessa manhã. O sonho vai acontecer. Não importa se acabou a 2015 acabando. Não importa. Não importa. O calhar de Deus vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer e você vai contar seu testemunho. Senhor, nós entramos na tua presença nessa hora, Deus, junto com a tua igreja, através da tua palavra que foi explanada, mostrando a Deus essa história de Jacó através da vida de José, como tu realizaste na vida desse jovem, ó Deus. Senhor, ele passou por muitas lutas, sendo seu servo, confiando em ti, tendo promessas através dos sonhos que tu deste a ele. E o inimigo fez tudo para que os sonhos fossem frustrados, para que, Senhor, os seus sonhos fossem mortos. Mas se Deus prometeu, ninguém pode frustrar os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Por isso, alicerçado nesta palavra, Senhor, eu declaro, Senhor, que os nossos sonhos serão realizados, Pai. A nossa bênção vai chegar. Eu não sei como tu está preparando, mas sei que tu está traçando nossos caminhos para nós chegarmos à vitória, Pai. E sei, Senhor, que esta área que tua serva, o teu servo, está passando e está dizendo: Senhor, esta área já tem meses, já tem, Senhor, semanas, meses, anos. Mas, Pai, a vida de José foram 13 anos, Pai, em dificuldades, mas tu levaste ele à vitória, Senhor. Se tu fizeste na vida de José, tu faz a mesma coisa hoje, Senhor. Não há nada que o inimigo possa atrapalhar. Em nome de Jesus, que nós possamos manter a comunhão contigo, Pai. Oh, Deus, é importante estarmos envolvidos com o Espírito Santo. É importante estarmos envolvidos com a tua presença, Senhor, porque certamente, Senhor, a vitória chegará nas nossas mãos. Deus vai nos dar as estratégias, o inimigo será derrotado.
Senhor. Por isso nós declaramos, Senhor, que nossa esperança está em Ti, Senhor. Nós continuaremos confiando em Ti, Senhor. Não perderemos a nossa esperança. Senhor, reaviva, Senhor, a fé do Teu povo, Senhor. E quem saiu daqui sabendo que Deus já pode estar trazendo resposta agora, nesses próximos minutos. Deus, em nome de Jesus, muda os céus nesta manhã. Muda os céus, Pai. Oxalá, cantará. Em nome de Jesus, Pai. E que haja transformação, haja alegria, haja festa, Senhor, haja vitória, haja honra. Que Senhor, teu servo saia da vergonha e receba tudo da honra, Pai. Saia da tristeza e receba vestes de alegria. Oh, achará. Em nome de Jesus, recebe do Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.